TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. O programa Boas Práticas de Gestão veio conferir de perto o encontro que o governador Cid Gomes e o governo do estado promoveu com os novos prefeitos. Estamos agora ao lado do próprio, do governador Cid Gomes, até que enfim, governador, a gente consegue conversar com calma. Eu sei que foi muito atribulado, vai ser ainda o dia para o senhor, mas abriu um pouquinho a exceção na agenda dele, está nos recebendo. Governador, eu ouvi o senhor dando vários conselhos aos gestores, baseado na sua experiência como gestor também em Sobral. Eu gostaria que o senhor citasse, repetisse para a gente 3 conselhos básicos que o senhor dá aos novos gestores. Bom, disse que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, Mas, enfim, eu como governador me sinto no dever, na obrigação de fazer uma ação em parceria com os municípios. Tem muitos dos desafios que a gente tem no Ceará, na área da educação, na área da saúde, dependem de uma ação conjunta, As responsabilidades do município, elas se completam com a responsabilidade do Estado e é fundamental também o envolvimento do governo federal para que a gente tenha horizontes, para que a gente tenha norte, para que a gente tenha metas muito claras disso. Então, como eu já fui prefeito e vivi na pele, é diferente de um governador falando para prefeitos um governador que nunca tenha sido prefeito. Eu vivi toda a experiência. E eu, toda a oportunidade que tenho, dou esse conselho. Repito, o conselho ouve quem quer, Mas é fundamental que se aproveite a primeira hora para fazer os ajustes que são necessários. A tendência natural de uma máquina pública é acumular gordura, gasto de energia, gasto de água. Eu estou falando de coisas mais simples, mas a tendência de uma máquina pública é de ir acumulando despesas desnecessárias. E a hora para você consertar isso é no começo da gestão. Isso é uma lição de Maquiavel que eu procuro cumprir. Se cercar de gente boa, é fundamental fazer uma equipe. Obviamente todos são políticos, todos tiveram partidos que apoiam. É importante que a gente procure escolher entre os partidos que apoiaram, para, obviamente, prestigiar, mas é fundamental que não se abra mão do critério de competência, de dedicação, de espírito público. Governador, o senhor dizia também que o papel do Estado, o senhor falava do papel do Estado. Eu gostaria que o senhor repetisse exatamente aquelas 2 ações básicas do papel do Estado. Quando a gente fala papel do Estado, para não ser interpretado só como do governo do Estado. O Estado quer dizer todos os entes públicos que trabalham a serviço da população. É o município, é o Estado e é o governo federal. Então, o papel do poder público é assegurar, a meu juízo, assegurar direito à vida das pessoas. A gente sabe que tem muita gente, crianças que morrem por falta de às vezes um cuidado mínimo, morrem desidratadas por falta de uma atenção, por falta de um sistema de saúde público que funcione, que tenha capilaridade, que esteja presente nos distritos, nas áreas mais longínquas. A gente sabe que hoje o Ceará ainda tem um indicador muito desafiador na área de mães gestantes. Muitas mães gestantes morrem. O indicador daqui é um indicador muito superior ao que é razoável nos países desenvolvidos. Então, essa é uma tarefa muito forte do poder público, do Estado. Tem a ver com um sistema de saúde que dê uma verdadeira atenção, cobertura naquilo que chama de atenção primária de saúde, tem a ver com indicadores e com índices de abastecimento de água de boa qualidade, serviço de esgotamento sanitário, porque boa parte das doenças que matam são doenças que são transmissíveis a partir de uso ou de contaminação de água. Então, esse é um papel básico, assegurar direito à vida das pessoas, que se faz muito pela saúde, pelo saneamento. O outro papel, a outra tarefa, que não dá para você transferir para ninguém, é uma tarefa do poder público, do Estado, do poder público, é a tarefa de assegurar oportunidades iguais para as pessoas. As pessoas são diferentes, cada um tem
a sua genética, cada um tem o seu talento, mas é dever do Estado assegurar a todos oportunidades no futuro igual. E só se faz isso com uma educação pública de boa qualidade. Agora, governador, a gente entrevistou vários prefeitos, conversamos com vários prefeitos e a grita é geral, né? Os prefeitos estão com um endividamento enorme por conta de recursos federais que não foram transmitidos para os municípios. Como resolver essa questão? Como o governo pode ajudar? Porque a maioria poderá até ser inserida como na ficha suja, né? A maioria dos prefeitos estão temendo até essa situação. O município ele tem 3 receitas básicas, né? Uma receita que a maior parte dos municípios, e na maior parte dos municípios a maior receita é a transferência federal, que se faz através do Fundo de Participação dos Municípios, e essa tem caído realmente. Em outubro desse ano de 2012 é 21% a menos do que outubro de 2011. E isso vai trazer certamente grandes arroxos aí para os que estão em final de mandato terminarem as suas gestões em obediência à lei de responsabilidade fiscal. Né? Porque hoje há uma lei que não permite que um prefeito deixe dívida para o outro, mesmo que seja um prefeito reeleito. Ele não pode deixar nenhuma dívida que não tenha o valor equivalente em caixa para cobrir essa dívida. Isso pode desaprovar contas e deixar as pessoas até inelegíveis ou, no popular, cair na história do ficha suja, virar ficha suja a partir disso. A outra transferência é a estadual, dos municípios, segunda receita dos municípios. Essa não tem caído, ao contrário, até nós estamos conseguindo elevar as receitas de ICMS e de IPVA, e elas são compartilhadas com os municípios. E tem as receitas próprias, né? Eu sei que agora, em 2 meses, vai ser muito difícil alguém tentar compensar uma queda de receita de transferência federal com uma receita própria. Mas, obviamente, os prefeitos têm que estar atentos, porque hoje há realmente uma legislação muito dura e todo e qualquer esforço que possa acontecer nesses meses finais de redução de despesas é importante para que não venham a contrariar a lei de responsabilidade fiscal. E aquelas boas práticas de gestão que o senhor ensinou, né, no início. O que eu digo sempre é o seguinte: a gente tem que... É a história da formiguinha e da cigarra. Né? Às vezes a gente fica achando que está fazendo tese complicada, mas isso tudo é coisa muito simples. A formiga e a cigarra. Isso é uma historinha que as crianças aprendem no jardim da infância, né? Na alfabetização. A formiga, a cigarra, ela cantava, gozava, passava bem, alegre, sempre feliz e tal. Veio um grande inverno e ela não tinha se preparado para o inverno rigoroso. Essa fábulazinha ela se passa em locais muito frios, e então ela padeceu porque não tinha guardado alimento. A formiguinha não. A formiguinha, ao contrário, no verão, na primavera, quando a cigarra estava cantando, estava se divertindo, ela estava ali guardando alimento, guardando. Veio o inverno, ela estava preparada e tinha uma sua reservazinha. Então, o que eu digo sempre aos prefeitos é isso: procurem cumprir, num primeiro momento, o papel da formiguinha. Guardem, façam uma reserva, porque a gente nunca sabe o que é que vai acontecer no futuro. Se vier coisa boa, ótima, reserva não vai fazer mal de jeito nenhum. Se vier um tempo mais difícil, essa reserva ajuda a gente a varar essa quadra mais complicada. Governador, o PAIC se transformou no PANAIC, né? Como é que o senhor recebeu esse projeto, né, se transformar um projeto de Sobral, que depois se transformou num projeto de Estado e hoje é um projeto nacional? Com muito orgulho. Muito orgulho. Isso é certamente um mérito dos cearenses, porque o que você está falando aí, a sigla, o PAIC, ele quer dizer Programa de Alfabetização na Idade Certa. E esse programa nasce a partir de uma constatação de que a agenda convencional da educação, ela não consegue sozinha reverter os resultados. Nós aplicamos durante 4 anos, quando eu fui prefeito de Sobral, toda a agenda convencional. Isso quer dizer melhores equipamentos, melhor estrutura física, melhor salário para os professores, professores mais qualificados, computadores, tudo isso, e não consegui. Depois de 4 anos fizemos uma avaliação externa e mais da metade das crianças frequentando a escola até 3 anos não conseguiam ler e escrever. Então, o que é que você pode esperar de uma criança que, ao longo do seu futuro, que não aprende na idade certa a ler e escrever? Ela vai ficar eternamente defasada, vai abandonar a escola, né, vai repetir e tal. E isso enfim, é o que faz
permanecer indicadores de analfabetismo em idade adulta no nosso país. Então, é preciso, isso é uma expressão que o Naspolini usava, eu lembro bem, assim, é preciso fechar a torneira. Muitas vezes a pessoa fica se ocupando em enxugar a sala e não lembra de fechar a torneira. Então, é melhor você deixar até a sala molhada um pouquinho ali e não dar conta disso e ir lá cuidar de fechar a torneira. Se você cuidar para que as crianças se alfabetizem na idade certa, você vai estar, no mínimo, assegurando que no futuro não haverá pessoas analfabetas. Então, essa é a essência do programa. Nós implantamos em Sobral e um programa ele é bom quando ele pode ser replicável, ele pode ser repetido, ele pode ser universalizado. Nós trouxemos o programa, quando eu assumi o governo do Estado, para o Estado, todos os municípios aderiram, e é impressionante a evolução desse processo aqui no Estado do Ceará. Nós somos hoje referência no Brasil inteiro nesse processo de alfabetização, com os mesmos professores, só com orientação, só com acompanhamento, só com avaliação, que é fundamental. E, naturalmente, divulgação, transparência nesses resultados. Então, esse programa é super bem sucedido aqui no estado do Ceará, e no momento em que conheceu o ministro Mercadante, ele decide, eu vou levar esse programa para o governo federal. Levou a presidenta Dilma, apresentou, a presidenta viu e imediatamente incorporou como ideia, e a semana passada, a semana atrasada, foi lançado em Brasília com um nomezinho diferente, mas é a mesma coisa, lançaram Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, mas é sem tirar nem pôr o nosso programa aqui do estado do Ceará, que com certeza agora vai render bons frutos para o Brasil inteiro. Cid, você prometeu que até o fim da sua gestão deixa o estado do Ceará como um modelo em termos de saúde. O que ainda falta implementar? Bom, quando eu digo modelo, eu não vou dizer que 100% dos problemas de saúde vão ser resolvidos. Quando eu falo isso, eu falo de uma rede pensada, planejada e que deve dar conta de todas as necessidades que as pessoas têm quando demandam um problema de saúde. Isso se faz numa rede de emergência, urgência e emergência, através da universalização do SAMU, que é aquele número 192, que a pessoa liga sem pedir favor a ninguém, sem estar devendo nada a ninguém, liga, num caso de emergência, a ambulância, a UTI vai pegar na casa dela, vai levar para as UPAs, que nós estamos implantando aqui no estado do Ceará, 32 unidades de pronto atendimento, cercando os grandes centros de emergência, e a implantação dos hospitais de emergência, que é o Hospital do Cariri, que já está funcionando, o Hospital da Região Norte, que nós vamos inaugurar no dia 18 de janeiro, e o Hospital do Sertão Central, que nós devemos concluir até o final de 2013, e mais um hospital metropolitano, que nós estamos já com o edital na rua para a realização de uma parceria público-privada. Então, com isso, nós vamos ter uma rede de urgência e emergência da melhor qualidade, universalizada, para que todos possam ter, na medida da sua necessidade, um atendimento necessário. E, por outro lado, a saúde também às vezes demanda o que chamam de procedimentos eletivos, né? Não é aquele que você não é uma urgência, mas você tem uma pessoa que tem pressão alta, uma pessoa que tem diabetes, uma mãe gestante, enfim, a vacinação de crianças. Tudo isso demanda um serviço que não é de urgência e emergência, mas que tem necessidade de um atendimento lá no distrito, que tem necessidade de um atendimento na pequena cidade, de um atendimento na média cidade, de um atendimento na grande cidade. E sofisticando o nível de atendimento. Então, nós estamos ajudando os municípios a ampliar o máximo possível o Programa Saúde da Família, que são os PSF, as unidades de atenção básica, onde possam ser feitos lá esses atendimentos mais simples. Estamos implantando policlínica em consórcio com os municípios. Foi criado, todos os municípios hoje integram um consórcio, são 22 consórcios formados, nenhum estado brasileiro tem isso começa a nossa boa referência. Esses consórcios administram uma policlínica, que é uma unidade de médicos especializados, porque o médico lá do PSF, como regra, é um médico generalista, é um clínico geral. Quando ele constata a necessidade, por exemplo, de um exame de endoscopia, ou de um exame de mamografia, ou de um exame de ultrassonografia, ele tem que encaminhar para algum lugar. Essas policlínicas é que vão fazer isso. Elas têm um médico especialista e têm os equipamentos para fazer os exames especializados. Na linha de saúde bucal, a mesma lógica também. No PSF, tem lá o dentista que faz o atendimento básico. Quando precisa de um canal, de um aparelho, aí ele demanda lá o CEL, tudo com dia e hora marcada, e a pessoa vai sem humilhação, sem estar devendo favor a ninguém, vai dentro do seu direito ser atendido nessas unidades. E a especialização dos nossos hospitais de referência, que também podem fazer aqueles atendimentos mais sofisticados. Cid, eu sei que você
abriu mais a sua agenda. Sua última pergunta. Você esteve agora, recentemente, já por 2 ou 3 vezes em Brasília com a presidente Dilma, e eles lançaram o programa Mais Irrigação. Nós temos 13 mil hectares por ser irrigados aqui no estado do Ceará e 36 mil em todo o Nordeste. Você podia falar um pouco sobre esse projeto? Trazer uma esperança para o produtor rural que sofre com essas agruras de uma seca terrível que estamos passando? Bom, é isso. Nós temos que ter aqui no Ceará, assim, 2 lógicas no que concerne a atividade primária, atividade agrícola e pecuária. A primeira delas é o tratamento do pequeno em áreas de sequeiro, em áreas que não dá para você fazer irrigação, porque não tem solo, tem uma série de dificuldades. Então, aí nós tentamos universalizar a oferta de água para as famílias, universalizar acesso à energia para as famílias, universalizar assistência técnica para as famílias e procurar, pela garantia também do Garantia Safra, dar às pessoas a segurança de que, mesmo ela não tendo safra, ela vai ter ali a sua subsistência, né? Então, aí regularização fundiária, são uma série de programas que nós estamos implantando, sempre na meta de universalizar, todos possam ter essa oferta de serviço. Agora, para além disso, nós temos algumas manchas no Nordeste, particularmente aqui no Ceará, em que se pode fazer agricultura pecuária de ponta, assim, para ter indicadores de produtividade superiores a qualquer lugar do mundo, como já temos no Apodi, em pecuária, como já temos na fruticultura, como já temos na floricultura, né, centros de excelência que, com tecnologias modernas, né, conseguem ter índices de produtividade com padrão internacional, com padrão de primeiro mundo. Então, compreendendo isso, e compreendendo também que em algumas áreas de irrigação aqui no estado tem a presença muito forte de pequenos, também, colonos, foi lançado esse programa, Mais Irrigação, que ele tem 4 eixos. Um dos eixos, eu vou dizer os mais importantes, um dos eixos é apoiar os perímetros já existentes, né? Então, Icolima Campos, Marada Nova, Baixa Caraú, Araras Norte, Apodi, todos eles terão apoio para melhorar as condições, alguns investimentos. Tem, por exemplo, uma demanda lá do perímetro do Apodi. O Apodi fica em cima de um serrote, né? De uma chapadazinha lá perto de Limoeiro, em Limoeiro. E eles têm que bombear água durante o dia todo, para encher lá um depósito, e do depósito saem os canais. Se a gente fizer um outro depósito de água, dá para conseguir toda a água necessária para o dia a dia só bombeando à noite. E a gente sabe que a energia à noite ela é 30% do preço da energia de dia. Então, isso vai significar uma economia muito forte para eles. Estou falando de um tipo de investimento, mas é claro que tem outros que estão em situação mais grave, que precisam de reforma de canais, etc. Então, um eixo é para melhorar, modernizar, reinvestir nas áreas já existentes que tem muitos agricultores e pecuaristas trabalhando. E uma outra área é a formação de PPPs, parceria público-privadas, para a exploração de novas áreas. E aqui no Ceará, isso é um começo de um programa, já está selecionado uma área, que é uma área, eu não vou nem dizer onde é para que não haja especulação, mas eu vou só dar um rumo aí, fica ali entre Limoeiro e Quixadá, né? Fica entre Limoeiro e Quixadá, e é uma área muito grande, só elas são 15 mil hectares, que a gente pode fazer a sua implantação nesses moldes de uma parceria público-privada. É uma coisa mais complicada de explicar, mas eu vou tentar rapidamente dizer. Ele vai dividir, numa irrigação, você tem que ter a infraestrutura hídrica e tem que ter o plantador, né? Vamos dizer assim, você tem que ter quem faz o investimento do canal, dos equipamentos, e tem que ter o plantador que vai lá na terra. O Brasil, durante muito tempo, tentou mesmo fazer os dois. E é difícil você encontrar um que saiba fazer as duas coisas. São especialidades diferentes. Então, o que ele vai fazer é isso, fazer uma PPP para que os investidores façam as estruturas hídricas, os canais, o bombeamento, tudo, e garantir a aquisição da água. E aí vai fazer licitações para trazer produtores. Se os produtores
a quantidade não for suficiente para pagar a água, o governo vai pagar durante um certo tempo a diferença. É isso que assegura a PPP. Com isso, a gente consegue os investimentos, a garantia dos investimentos e, com certeza, na medida que a gente vai abrindo mercados, fazendo a coisa da integração, né, um grande que abre o mercado, integrando outros pequenos produtores, com isso a gente vai incorporando muita gente a essa atividade, que pode ser rentável e muito rentável. O que é, eu tenho dito o seguinte, a grande riqueza, a grande necessidade para se fazer produtos irrigados com qualidade é sol. E ninguém tem isso mais do que a gente. A água hoje você transfere. Nós estamos hoje, por exemplo, bebendo água em Fortaleza de 200 quilômetros de distância. Né? 200 quilômetros de distância. Então é perfeitamente possível você fazer essa infraestrutura, colocar a água num determinado local e a riqueza nós temos em abundância, que é o sol, conseguindo produzir o ano inteiro, né? em muitas culturas, até 2 safras e meia por ano, independente porque nós não temos aqui a história do rigor do inverno, frio demais, nós temos uma temperatura, um clima constante com sol o ano inteiro. Isso dá para a gente um diferencial favorável e não desfavorável, como foi compreendido até hoje. Governador Cid, muito obrigada pela sua entrevista, foi uma honra tê-lo conosco no nosso programa Boas Práticas de Gestão. Muito obrigada. Obrigado, Silvana. Obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.